E não é que a gente chegou no último episódio dessa primeira temporada do podcast O Prato Delas? Sabe quais são os pratos que você pode deixar cair durante a vida, que vão cair ou que você tenta equilibrar? É o que a gente tentou bater um papo durante essa jornada. E para o último episódio, o que a gente guardou, gente? Causos. A gente vai bater um papo sobre histórias que deram errado nas nossas vidas, porque foram muitas. Então, bora lá? Bem-vindos a mais um Prato Dela. Um podcast para quem sabe que os pratos caem. E tudo bem. Eu acho que todo mundo tem uma história que não deu certo na vida pessoal, profissional. Acho que profissional tem muitas coisas. Mas o mais importante é qual o aprendizado que a gente tira delas. E às vezes uma coisa que a gente acha que é muito errada na nossa vida vai mudar o nosso curso e dita muitas coisas. Eu sempre falo que a vida é como se fosse uma árvore com vários galhos e a partir do momento que você toma um caminho, vai ramificando para outros lados. Vocês têm alguma história assim que deu muito errado e depois no final se mostrou muito certa? Eu tenho uma boa, se quiser comer. Não, vou deixar vocês primeiro, depois eu vou. Começa você. Tá inspirada. Já tô assim. Já começa você. É a história que eu mais conto. Não é que a história que eu mais conto, eu já comecei a temporada contando, mas eu trabalho desde meus 14 anos, sabe? Eu trabalho desde de muito nova e durante o tempo fui promotor de balada, matinê, aquelas coisas que era muito comum, né? Você recebia o convite na mão para ir na balada. E fiz muito dinheiro, assim. Acho que minha família no começo não entendeu muito bem. Meus pais sempre foram muito compreensivos. Quando eu falo minha família é muito grande, né? Eu tenho muitos tios dos dois lados. Eu tenho 51 primos de primeiro grau, gente. Sim. Minha família é do interior. Mas foi uma confusão muito grande na família. Ao mesmo tempo, um dos donos da balada na época, quem é do meu tempo vai lembrar do Extravaganza, não sei se é que fazia o telefone para paquerar, né, de um telefone para o outro, pediu: Dani, vocês que nasceram lá praticamente em Ilhabela, vai para lá e eu quero fazer uma versão de verão, né, quero fazer uma pop-up de verão lá. E nós fomos para Ilhabela, fui com os meus sócios. Chegando lá, eu vi um bar do lado do Cidinho, que era o caiçara mais bacana que a gente conhecia, um bar super bacana, em frente ao Rochinha, que era a sorveteria na Rua do Meio, um lugar icônico de Ilhabela, e saí em vez de... Eu tinha dinheiro do meu primeiro carro que eu tinha juntado, eu saí com um bar comprado, sozinha. Eu e os meninos. Eu falei: Dani, a gente... na época, Lela, né? A gente paga pra você durante a operação, mas bora lá. E compramos um bar. 3 adolescentes com bar. Ilhabela. Ilhabela, sazonal, sem saber o que era o negócio. E aí vai, tudo que você imaginar de errado, de confusão deu. Foi um dos momentos mais especiais, divertidos e ao mesmo tempo desafiadores da minha vida, porque a reforma, a gente acabou o dinheiro, meu dinheiro do meu carro a gente fez uma reforma na mão. Eu lembro que minha mão ficou toda ralada, né, de tanto passar aquela lixa para pegar o tijolinho aparente, que a casa era antiga. O bar, fazendo de uma longa, uma curta história, o bar realmente foi muito bacana. Porque se tinha uma coisa que a gente sabia fazer, era festa. E o Café Pirata foi assim, Ilhabela, muita gente até hoje lembra, que foi uma delícia. Só que, gente, era tudo feito daquele jeito, né? A gente foi fazendo. Falimos. Bebemos o lucro, no final ainda entrou mais... A gente bebeu todo o lucro, mas no final entrou mais um sócio, ainda virou uma dasteria, e eu tinha 21, 22 anos, com uma dívida que na época era de R$5.000, e era muito dinheiro. E meu pai falou o que ele me falou no começo: filha, você comprou sem me consultar. Então, quando fechar, você vai assumir todos os compromissos. E eu falei: vou. E foi o que aconteceu. Só que eu não tinha R$5.000. E aí ele falou: filha, é o seguinte, eu posso até ajudar a pagar a dívida, mas em quantas vezes e como você vai me pagar? Eu falei: vou arrumar um emprego, eu vou pagar. Não era a primeira vez que eu arrumava trabalho, eu já tinha trabalhado até em shopping, porque eu quis mudar de cursinho, e meu pai sempre foi muito assim: você quer fazer isso diferente, então banque a sua vida. Eu quis mudar de cursinho, depois do cursinho que ele pagou, não passei na faculdade, ele falou: agora, minha filha, é com você. E fui trabalhar no shopping para pagar o meu cursinho. Fali.
não sabia o que fazer, precisava ganhar salário. Uma amiga me indicou numa assessoria de imprensa, eu não sabia que era assessoria de imprensa. Hoje, todo mundo sabe que assessoria, relações públicas, é uma coisa que é muito mais comum. Há 20 anos não tinha esse conhecimento da comunicação. E fui trabalhar e me agarrei nessa... eu lembro que era um período experimental de 3 meses e eu fiquei 8 anos e meio lá. Que eu precisava pagar dívida. Basicamente, a minha falência do bar me levou para minha profissão, de uma forma meio obrigada, mas eu estava fazendo publicidade, eu não queria. Depois eu acabei caminhando para o jornalismo, que era a minha paixão. Então, uma coisa que foi muito ruim, foi muito sofrido, né? Eu acho que na idade a gente tem 20 e poucos anos com impetuosidade de comprar um negócio e virar e falar, vai dar certo, e virar em casa e falar, pai, eu falei, preciso de ajuda, e ele vai trabalhar. Virou o grande... me catapultou para a minha vida profissional. Então, um dos maiores erros da minha vida, que foi de imaturidade mesmo, me jogou aqui hoje, mas o caminho foi duro. Sei lá, acho que tem tanta história para contar, porque Mas conta a sua saída da Sephora e a sua questão de empreendedorismo, que você idealizava de uma forma muito linda. E é muito lindo seu projeto. Mas viabilizou totalmente diferente. O que houve? O que você falou faz muito sentido. Cada decisão na nossa vida leva para outro rumo, né? Então, bom, eu acho que eu contei em outro episódio, mas eu vou detalhar mais os perrengues aqui. Eu sempre gostei desse segmento digital, empreendedorismo. Acho que eu sempre tive essa veia, eu sempre gostei de confusão. Saí da Sephora em 2019 com uma ideia, um projeto muito sonhador, talvez a coisa mais sonhadora que eu já tinha pensado na minha vida. Eu via o movimento dos menores empreendedores criando suas marcas, e a nossa visão de mundo é sempre um recorte. E naquela ocasião, o meu recorte era: essas pessoas não têm como levar o produto para o varejo. Por quê? Porque, gente, é indecente a comparação, né? Você vai fazer uma reunião com uma empresa grande, estabilizada, numa reunião super de números, de inteligência, com muito dinheiro envolvido. Depois você vai falar com uma empreendedora que mal sabe o que é SKU, que mal sabe o que é descrição de produto em detalhe, nada disso. Então, naquele meu recorte, eu falei, pô, o que o mundo precisa de mim neste momento? Precisa de alguém que traga essas marcas, que possa trazer essas marcas para o varejo. Esse era o meu recorte. Então, assim, pô, foi um projeto maravilhoso, daí desenhei, falei, nossa, eu vou chamar... Eu sempre tenho uma coisa de, eu busco as habilidades complementares. Então, eu fui buscar em 2 pessoas habilidades complementares. Coisas que eu não sei fazer. E que eu acho que não vale a pena eu ficar tentando se eu tiver alguém que supre isso. Eu lido bem com as minhas falhas, assim, eu gosto... Faça muito bem também, né? A gente não precisa fazer tudo. Eu falo, cara, eu vou conseguir fazer, mas não tão bem quanto essa pessoa. Daí trouxe as pessoas que têm uma ideia maravilhosa. Aí, olha, eu posso falar assim, uma sequência de flops com erros e perrengues. Primeira coisa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu decidi que para criar este sonho eu precisava de uma plataforma própria. Gente, era 2021, quem cria plataforma própria? Aí eu tinha uma ideia mais louca ainda, eu falava assim, não existe no Brasil, eu vou criar na China. Então, assim, eu contratei uma equipe de desenvolvimento na China para fazer... Gente, 6 meses depois eu tinha uma plataforma própria, 0 funcional, o código era meu. Porém, não tinha o que fazer com o código. Eu saí de casa, código debaixo do braço, não tinha o que fazer. Foi quando eu falei, puta, talvez esse não seja o caminho, mas a gente lançou o projeto. E aí eu costumo dizer que toda a história, seja ela de sucesso ou insucesso, ela é feita de muitos insucessos. Então, o que é uma pessoa que deu certo? É alguém que passou por vários momentos de perrengue e sobreviveu ou estendeu o fôlego até atingir a história de sucesso, né? Então, a gente lançou a plataforma, foi um sucesso no lançamento, porém, a plataforma que eu tinha desenvolvido do zero. Então, a ideia do projeto foi bombástica, foi muito maior do que a gente imaginava. Então, eu tive um problema bom sobre essa ótica. A plataforma foi acessada por milhões de pessoas e não deu conta, caiu.
Mas a outra ótica é que eu tinha acabado de construir um negócio, tinha gasto milhões e eu tinha que Não parava em refazer. pé. Não parava em pé, porque para que sabe, plataforma feita na China, gente? Eu fazia reunião de briefing em inglês, eu não sei de onde eu tirei essa ideia. E aí eu falei assim, pô, a ideia era boa, o negócio super bacana, mas, pô, não precisava ter despendido. E cada erro que você faz na sua jornada de empreendedor reduz o seu fôlego para esperar a coisa virar. Então, assim, esse foi um erro crucial. Daí a gente brinca, eu lido também bem com os meus problemas, então eu falava assim, ai, gente, desculpa, eu tenho minha plataforma própria, se o negócio vai dar certo, não vai meter o meu próprio código. Você tem seu próprio código? Não tem. Então, assim, não dá para conversar comigo, porque eu sou pessoa de código próprio. O brasileiro quer a casa própria, quer o código. E aí, a gente teve que reconstruir o negócio do zero. Então, foi um momento que, assim, para mim foi o maior baque, mas isso foi fundamental para eu entender duas coisas. A história de sucesso que você constrói na sua vida profissional antes, não necessariamente a garantia de que você vai fazer dar certo. Não existe toque de Midas. A pessoa, mas tudo que você toca vira ouro. Não, não vira. Vira sangue, vira raiva, a gente vai na força do ódio. Vira a gente código. Vira código. Aí você guarda, eu sou a dona do código, tem até hoje, gente. Se quem estiver assistindo quiser um código, me liga. Eu tenho meu próprio código. Então, assim, mas aquilo foi fundamental, porque me colocou numa posição de racionalidade também. Eu me vi com uma ideia boa e um negócio uma execução péssima. Eu tive que reconstruir em 6 meses. Aí você acha que a história deu certo? Ah, Simone, em 6 meses tem uma... Não. Em 6 meses, a gente entendeu mais coisas sobre o negócio que não deveria ser daquele jeito, né? Enfim, hoje eu tenho esse negócio há 3 anos. Poderia passar uma vida contando uma história longa, sendo curta. Durante esse período, foram inúmeras vezes que você faz cagada de sentar e dizer assim, cara, eu já tive, né? Então, a minha primeira empresa de beleza foi uma empresa de código. Aí, depois, a gente achou que o negócio ia bombar, a gente resolveu, também numa decisão faraônica, ter muitas caixas. Aí, eu fui dona de uma empresa de caixas, tá? Eu tenho até hoje. Então, agora, essa questão do Sul, bombei. Usei tudo para mandar para o Sul. Eu tinha essa visão de que ia servir para alguma coisa. Eu tinha uma empresa de caixa. Daí, construí uma empresa que era digital, que ganhou uma loja física. E 3 anos depois, eu descubro, e estou confiante de dizer isso, porque a gente passou por todas essas provações, que, na verdade, eu tinha um sonho de criar uma empresa de beleza, que faliu N vezes durante esse processo. E, na verdade, o que o mercado pedia e o que eles queriam de mim era uma empresa de capacitação, educação e de conexão. Então, olha como as falhas, elas te levam. Então, só executando e só errando, eu entrei para esse segmento a ponto de perceber que essas empreendedoras, elas não precisavam de um mercado para vender o peixe. Aí eu uso. Sim. Elas precisavam ser ensinadas a pescar. E coisa que você tinha desde o começo dentro de você. Desde o começo. Mas antes, eu criei passar por isso. A empresa do código, a empresa de caixa. Eu criei uma empresa de beauty closet. Eu quis ter programa de fidelidade, eu quis tudo, gente, tudo. Assim, eu fiz tudo. Mas hoje eu tenho muito isso de capacitação. Dentro desse... Mas a Belong me segue ainda como uma plataforma, tudo, né? Você tem... Tudo segue, porque eu acho que Tudo segue? Tudo, absolutamente. A gente não desfez nada. Por que essa decisão? Tudo tem um caminho, porque a gente foi entendendo o elo entre as coisas. Então, assim, eu queria ter a Belong Bee. Aí eu descobri que a Belong Bee, ela era o starting point. Então, hoje eu tenho a Belong, eu tenho uma marca própria que sustenta o sistema todo. Eu tenho um instituto, que esse era o que eu levei 3 anos para descobrir. Eu tenho ponto de venda estendido. Eu tive investidor, então eu vendi a empresa, eu recomprei a empresa, tem mais história no caminho. Então eu fui sócia, eu fui minoritária da minha própria empresa, eu sou dona da minha empresa agora. Eu pensei inúmeras vezes em mudar o formato, não segui, e hoje eu estou muito segura disso que a gente construiu. Foi fácil? Óbvio que não, as cicatrizes estão aqui até hoje, mas o fato de errar e de ter histórias de insucesso e de poder compartilhar elas me leva
para uma jornada que eu ainda não sei, então espere a próxima temporada, talvez a próxima, empreender não é fácil, talvez precise dessa temporada para dar o resultado final, mas nesse momento eu estou muito segura do negócio que a gente montou. Só que, cara, como o recorte e como o caminho às vezes é tortuoso para te levar até uma Sempre decisão. pro Viagem de Gastronomia eu fiz também um site próprio, na época que todo mundo ainda usava a plataforma pré. Não, o meu foi caótico também, não rodava, né? Deu pico de leitura numa matéria, não rodava, travou o site inteiro. Mas essa questão da gente ter reinventar a roda, né? Hoje em dia, o caminho de você ter um site próprio hoje para jornalismo, o primeiro caminho é você ter uma plataforma já pronta e depois você vai para isso. E mesmo assim, existem outras ramificações que você consegue, mas é isso, é o querer, é meu, eu quero ter do meu jeito, da forma, e a gente acaba pagando muito por isso, né? Não é só de tempo, não é só de trabalho, é de investimento também. E você, Biazinha? Olha, eu posso falar que eu era pianista, que eu tive esse desafio, eu mudei, me virei para virar executiva, né? Mas eu acho que vocês deram 2 exemplos muito bons desse tipo né, de reconstruir algo que vocês não imaginavam fazer e de alguns erros que aconteceram nisso. O que eu acho que seria legal compartilhar é, assim, a gestora que eu era e a gestora que eu virei. Porque isso você vai aprendendo, obviamente, né? Eu nunca tinha feito uma universidade de business quando eu fiz música e fiz economia. E, de repente, achava que ia ser pianista e fui pro ambiente da Sony, da gravadora. E eu aprendi a fazer negócios, na verdade, quando eu negociava meus próprios contratos como pianista. E quando eu fui alugar a casa com 13 anos para morar na Holanda. Então, assim, foi assim que eu comecei a entender o que é o mundo do negócio, fazendo acontecer. Só que isso não me deu uma escola de gestão de pessoas, né? Então, o que eu cheguei? Eu cheguei com 20 e poucos anos para começar uma empresa do zero no Brasil. E eu falava, como é que eu vou fazer isso acontecer? E a gestão que eu fazia na época era uma gestão onde eu esperava que os outros eram exatamente como eu era. Então eu esperava dos outros exatamente como eu raciocinava. E eu ficava extremamente frustrada da pessoa não pensar como eu pensava. Mas como assim? Como eu já te expliquei 10 vezes, como você não conseguiu fazer o que eu te expliquei? E assim, sendo totalmente cega naquele momento, naquela frase que eu sempre falo, que o outro é o outro, e o outro tem um outro background, que o outro, eventualmente, você pode explicar 10 vezes, mas esse não é o forte dele, então é melhor você olhar para onde ele é forte e trabalhar nisso, entender, eu não vou pedir mais isso para ele, porque eu tenho que pedir para uma outra pessoa que isso ele nunca vai aprender. E aí, então, através de erros, de acertos, de frustrações, entender que, cara, se montar uma empresa, se montar uma equipe, não é esperar que todos tenham exatamente o formato que eu tive, mas é enxergar e dar não só oportunidade, mas também fazer o bem para eles, de enxergar onde são as fortalezas, onde não são, onde a gente pode desenvolver e sair dessa questão de frustração e de atrito de, meu Deus, não dá certo, mas como assim? Porque você não só se decepciona, mas como você também desmotiva a pessoa que está do outro lado. Mas eu quero um caos. Assim, Eu quero um caos. Hoje é o último. Não, mas um caos. Mas isso tira a Bia, professora. Não, mas isso foi... Ela sabe disso, ela passou por isso. Isso foi um grande caos. Isso era um grande caos no sentido de como montar uma empresa com uma equipe sólida, entendeu? Que ficasse feliz e não frustrada de eu não enxergar que eles eram diferentes do que eu esperava. Então, para mim, isso foi um grande caos da minha vida. Você conseguiu no começo? No começo eu errava pra caramba. No começo exatamente o que eu tô falando. Esperava que a pessoa... Mas, pô, Dani, você tem que ser assim. Como assim? Eu já expliquei, já fiz... Mas eu levava uma frustração em vez de realmente entender que as pessoas são o que elas são e você tem um dever como gestora de desenvolvê-las. Mas elas não vão pensar necessariamente racionalmente como você pensa. A gente casa, a gente namora e a gente espera muitas vezes que a pessoa com quem você está é uma extensão de você. E não é.
Não é. E não é a frustração. Duas metades, não, gente. Tem que ser duas pessoas inteiras. Eu falo isso sempre. A frustração do ser humano é esperar dos outros o que você espera de você. Isso não existe. A questão de você ter morado fora e vir para o Brasil, você voltou para o Brasil para montar uma empresa, esse choque cultural, porque você é totalmente europeia. Mas a sua cultura nos tratos, na forma, você tem essa cultura mais europeia do que a brasileira, é como a gente te enxerga. Isso foi um choque também? Você teve choque cultural na hora de montar uma empresa aqui no Brasil? Olha, eu acho que o choque cultural... Pode ter influenciado? Acho que sim e não, mas eu acho que eu teria talvez os mesmos desafios lá fora. Eu acho que o que eu vi muito no Brasil é que você pega a Holanda. Lá a comunicação é muito direta. Né? Então as pessoas fala, tá, vamos lá. No Brasil, não. Então, para dar um feedback, você tinha que realmente estruturar bem. Por quê? Na Holanda, para você demitir alguém, você demora 1 ano. Tem que fazer todo um processo. No Brasil, você demite uma pessoa. Então, dá para se entender as razões das pessoas serem mais sensíveis com algumas coisas, né? Então, assim, você vai dar um feedback, nossa, mas eu não fiz isso por má intenção. Eu sei que você não fez isso por má intenção, mas como gestora, eu tenho uma obrigação de te desenvolver e tá tudo bem. No momento que eu parar de falar, é que você tem que se preocupar. Tem que se preocupar, né? Então, verdade. Assim, na hora que você desistir Você desiste. Exatamente. Então, todos esses são os ajustes que tiveram que ser feitos, né? Para saber lidar. E, mais uma vez, isso na Holanda, na China, em Tóquio, nos Estados Unidos. O principal do meu aprendizado de vida, através de um caos, né? E percaos, enfim, do que vocês chamam, foi que, enquanto eu não garantisse que eu entendesse a perspectiva do outro, nada ia dar certo. Nada ia dar certo. Isso é que e empatia também, né? Se colocar. Essa empatia e não só entender o outro, é como eu utilizar minhas habilidades de gestão para fazer com que o outro faça o que eu quisesse e ainda evoluísse dentro disso sem criar atrito, sem criar uma frustração. Então, isso foi muito importante. Eu acho que foi o que mais, a Cí já me conhece há muito tempo, foi o grande trabalho e a grande evolução que eu busquei, sabe? E vocês tiveram algum percalço? Eu tive, assim, por exemplo, eu comecei a trabalhar e eu tinha cara, era muito nova e tinha muita cara de nova. Eu passei ao ponto de me pedirem para usar óculos para ver se eu parecia um pouco mais velha. Eu falei, gente, mas eu não tenho grau nenhum. Ela, não, só para você disfarçar e parecer que era mais velha porque a gente quer passar mais seriedade. E eu falei, não, eu enxergo, eu sou capaz, eu vou atender e eu vou assim. Eu acho que ainda eu falei, olha, a conduta de me vestir, eu posso parecer mais séria, mais sóbria para a posição que eu estou, eu acho que é um feedback que a gente pode fazer, e acato e a gente vai. Ao ponto de um cliente, quando eu chegar e virar e falar, olha, eu queria... Não, olha, desculpa, mas a reunião é com a diretora de conta, nossa diretora, eu tenho uma conta grande financeira e uma de tecnologia. Aí eu falei, pois não, prazer, Daniela. Não, a gente quer a Daniela, que é a nossa diretora, não a estagiária. Eu sei que você tem o mesmo nome. Eu falei, não, sou eu. Que eu já estava atendendo a conta há 3 meses e eles olharam para minha cara e não queriam nem me valorizar ou me receber, né? Esse é o mundo corporativo de um tempo atrás, mas era uma realidade que a gente vivia muito. Vocês passaram por alguma coisa assim? Bom, eu acho que ainda somos muito jovens, né? Então, eu ainda entro em reunião que eles acham, né? Se eu falar, se não souberem, o meu cargo, acham que eu posso ser secretária e é muito... isso acontecia mais 3, 4 anos atrás, né? De você entrar numa reunião... E sim, acharem minha voz jovem, né? E não saberem exatamente quem eu era. Mas aí eu acho ótimo, inclusive em reuniões com grandes varejos, onde tem uma mesa cheia de homens, e eles... Nossa, que vai ser fácil a negociação, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, é ótimo, nossa, sabe? A gente tem que usar. Bia, que é um furacão das negociações. A rainha do contrato. E a gente, nesse sentido, é bom, tem que usar a nossa vantagem. Então, eu acho que é isso. Sempre, eu volto a falar, sempre vão achar alguma coisa e a gente não tem que esperar que ninguém nos entenda. É o nosso papel, o nosso trabalho. E a gente é o que é, né? Olha, isso, eu pareço mais nova, não quer dizer que eu sou menos
mais ou menos capaz, né? Não, gente. Teve-se alguma coisa? Eu tive, e eu acho que tem um negócio que assusta mais ainda. Eu estava falando num fórum recentemente, né? A gente discute isso muito no ambiente corporativo e tudo mais, mas quando a gente vai para esferas de empreendedorismo e investimento, isso é pior ainda. Sim. Porque você imagina, se você fica preocupado de ter uma mulher na equipe que vai engravidar, que vai fazer licença, que não sei o que, não sei o quê, imagina botar, né, que nem o tio Patinhas, teu rico dinheirinho na mão de uma fulana que vai ou pode potencialmente ter esse negócio, né? Eu não sei se vocês sabem os números, também não sei se está atualizado, mas a referência que eu tinha é que 4% do dinheiro investido por venture capitals vai para empresas lideradas por mulheres. Não. É muito pouco, né? E eu acho que isso tem uma conexão com o nosso tema principal, que é a questão dos erros, né? A gente foge, mas a gente acaba caindo nessa perspectiva de gênero, que é qual a nossa tolerância aos erros. E eu tenho um caso aí, será que é diferente se você erra e um líder homem erra? A gente acabou de contar nossas vulnerabilidades, nossos casos de né, erros. Será que é diferente? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, eu tenho uma história, né? Eu estava discutindo antes da Belong nascer, eu tinha um modelo ali de negócio e eu fui discutir com alguns investidores que partiram da nossa conversa, vários vieses vieram, né? Então, o primeiro é que eles não sabiam o meu estágio operacional, eles já partiam do pressuposto que eu precisava de investimento. Daí eu falei assim, gente, mas por quê? Porque eu sou mulher, aí eu preciso de ser investida? Sendo que eles estavam criando um negócio análogo ao meu, no estágio operacional, muito antes do meu. Então, talvez a perspectiva fosse diferente. E aí eu conto como essa coisa se desenvolveu. Na hora que eu contei o caso todo, tal, não sei o que, falei, chegou no final da reunião, eles foram para trás na cadeira e tem um postural nisso. E falou assim, legal esse teu negócio aí, quanto é que vale esse teu negócio? Aí eu falei assim, nossa, quanto é que vale meu negócio? Aí eu falei assim, escuta, eu tenho um troço, estágio operacional, valendo, você levantou dinheiro no mercado, não é que você está botando teu rico dinheiro, você levantou dinheiro, você tem uma ideia análoga minha que não saiu do papel e você parte do pressuposto que eu quero investimento. Amor, eu não vim buscar investimento. Eu falei com essas palavras. Amor, eu não vim buscar investimento. Eu quero saber o que você pode fazer por mim. E aí, a coisa toda ficou um pouco... Os caras saíram do eixo, né? E eles tinham feito casos, só para você ter noção, não é que eles eram zero operacionais, porque eles não tinham tentado. Eles tinham tido vários flops ao longo da jornada. Eles não tinham um modelo pronto, porque eles não tinham encaminhado. E ainda assim, não tinham sido capazes de colocar em pé. E ainda assim se sentiam na posição. Olha o viés. Então até a tolerância a erro muda. Porque assim, ele pode errar e tá querendo comprar minha empresa. E eu não, eu nativamente, mesmo acertando, assim, foi uma relação tão esquisita que a gente saiu daquilo ali para nunca mais falar, obviamente. Mas ficou essa lembrança. Então, assim, eu também depois saí pensando nos erros de várias coisas que eu queria ter falado, Mas, graças a Deus eu baixei o santo, que aquela coisa deu uma acalmada, não falei nada, só disse isso. Eu falei, olha, não, eu se fosse tu e se eu quisesse comprar a tua empresa, né? Então, é muito interessante isso, que basicamente, né, para encerrar essa jornada gente, a gente sempre, erros acontecem, às vezes todos os dias, às vezes os erros nos levam por caminhos bons, às vezes ruins, a gente tem que reaprender. E fazendo uma analogia com o nosso caminho aqui, são os pratos, né? Quais são os pratos que a gente deixa cair, quais são os pratos que a gente escolhe cair. E com essa... Gente, foi uma jornada linda, né? Que a gente termina essa primeira temporada do nosso podcast, O Prato Delas.
E logo mais, né? Quem sabe a gente volta aí, não sei quanto tempo, né? Porque a gente tem alguns pratos para equilibrar. A gente volta aí com a Tem nossa... prato para preparar nesse caminho. Tem pratos para preparar e a gente termina aí e volta com a próxima temporada, meninas. Ó, para equilibrar prato e taças. celebrar um brinde às milhões de empresas e os negócios que a gente As criou. empreendedoras, as mulheres, As empreendedoras, os as pratos mães. caídos. Caídos, fala assim? Acho que sim. Então, ó, um brinde. Um brinde a nós. Um podcast para quem sabe que os pratos caem. E tudo bem.